Indescompido. Pronto. Então, gente, bem-vindos aqui ao nosso segundo/terceiro encontro, tá? Lembrando que vou descontinuar o grupo lá do Telegram, vamos ficar só no WhatsApp. Minha ideia de usar aquilo para facilitar a vida foi terrível e não funcionou. Então a gente faz outra alternativa, né? Vamos ficar só no WhatsApp. Coloquei lá um Google Drive com todas as coisas que a gente tá usando aqui, tá? E vamos lá. A ideia de hoje era da gente falar aqui sobre esse capítulo 3, onde a gente vai falar um pouco sobre escalas musicais e afinação, tá? Eu resolvi pular o capítulo 2. O capítulo 2 ele trazia, né, um pouco de notação musical para gente, enfim, conteúdos que são extremamente importantes, de armadura de clave, sei lá, ciclo das quintas e outras coisas importantes, mas eu acho que vai fazer mais sentido a gente voltar depois para o capítulo 2, depois que a gente ver algumas coisas de um outro ponto de vista, tá? Digamos que o capítulo 2 seja mais musical do que matemático, eu preferi, aqui no primeiro momento, a gente continuar mais nessa ponte mesmo da música com a matemática. Tá? Esse capítulo começa para a gente trazendo uma citação um pouco inusitada do Helmholtz, né, conhecido na termodinâmica, e o Helmholtz ele foi um cara muito importante no estudo de acústica e psicoacústica, ele foi um dos pioneiros nessa direção. E a primeira frase dessa citação que ele traz aqui para a gente é: alterações de altura em melodias são dadas por intervalos e não por transições contínuas. Tá? O que nos leva à primeira pergunta aqui do capítulo em si. Por que as escalas musicais são organizadas da forma que elas são organizadas? Tá? Então, para ilustrar isso daí, eu trago aqui para a gente alguns códigozinhos. Vou aumentar aqui um pouquinho, dá para ver. Tá? Tem que escolher o ambiente do Python, que é o base. Então, né, o que eu vou fazer aqui nessa primeiro bloco de código, né, vamos simular como é que seriam os sons varridos continuamente. Tá? Então, agora eu vou varrer continuamente as frequências, começando em 110 Hz, que é um Lá, até 110 vezes 64, que é um Lá, tocado 2 elevado a quanto, que dá 64? 2 elevado a 6. Tocado 6 oitavas acima, tá? Durante 3 segundos. Então, vou gerar aqui esses sinais, vamos ouvir aqui esse som extremamente agradável, né, de ficção científica. Né? Então, isso aqui é com essas frequências sendo varridas linearmente, e o próximo aqui vai ter uma sensação incrivelmente diferente, que é com essas frequências varridas exponencialmente. Né? É muito curioso, porque se alguém falasse para mim para apontar qual que é qual, provavelmente eu diria que o segundo é o que está sendo varrido linearmente, e o primeiro é o que estaria sendo varrido de alguma outra forma. Tá? Então, isso nos traz a sensação de que a gente percebe frequências de forma exponencial, e daqui a pouco eu vou justificar isso através da equação da onda para vocês. E aí, o que eu trago aqui embaixo também é um espectrograma. Tá? O que ele está reclamando? Ué, eu tenho que dizer que eu rodei esses códigos em casa e deu certo. Está dizendo que Libiosa não tem um modo chamado display? Tá. Droga. Eu não atualizei o meu Python aqui. Então, tudo bem. Ainda bem que eu não vou rodar os outros códigos com espectrograma aqui embaixo. Mas não tem problema. Esse código aqui foi parasitado de outro lugar. Eu consigo mostrar para vocês aqui embaixo. Tá? Então, o espectrograma ele é um gráfico para a gente que vai mostrar a variação da frequência ao longo do tempo. Então, no eixo X, a gente tem o tempo, e no eixo Y, a gente tem a frequência aqui, tá? Variando linearmente. Então, para o linear, claro, a frequência aumenta linear, mas não é assim que a gente percebe. E para a frequência exponencial, aumenta exponencialmente, mas a gente percebe de uma forma linear.
tá? Beleza. Então, tá. Só que, quando a gente, né, estuda um pouco mais de música, a gente escuta algumas palavras, né, mágicas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e no meio do caminho tem um dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido, não tem mi sustenido, lá sustenido, não tem o si sustenido, e o dó novamente, tá? Então, apesar da gente ter todo esse contínuo de frequências que podem ser varridas, tá? A nossa música ocidental, majoritariamente, né, majoritariamente porque eu não posso falar pelas músicas de músicas eletrônicas e músicas de sintetizadores, músicas eletroacústicas e tudo mais, tá? A música nossa que deriva da música do período da prática comum. O período da prática comum ele é abrangido de 1600 até 1900, onde tem todas as músicas, toda a teoria tonal foi desenvolvida e isso serve de base para nossa música popular hoje em dia, tá? Nossa música ela é feita utilizando uma quantidade discreta de notas, tá? E o objetivo hoje é começar a responder parcialmente a pergunta, né, que o livro propõe aqui para a gente do porquê que as escalas musicais são organizadas dessa forma, tá? E como o livro fala, né, apesar disso daqui parecer uma discussão completamente abstrata, quando a gente vai parar para ver, a gente vê que isso tem uma origem muito forte, né, na cultura de como que a gente percebe os sons e na cultura de como que a música foi desenvolvida ao longo dos milênios para a gente no Ocidente. Em particular, tem um grande impacto dos pitagóricos nisso daí. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos começar com o final da história. Tá? Começar com os intervalos de igual temperamento. Tá? É assim que a música é definida hoje em dia, é assim que as notas são definidas hoje em dia. Teve mais de 2 milênios de estudo até chegarmos nessa conclusão. E bastante coisa interessante aconteceu nesse meio do caminho. Então, instrumentos ocidentais modernos dividem a oitava em 12 semitons igualmente espaçados, tá? Igualmente espaçados, pensando exponencialmente, tá? Ou seja, como é que eu construo uma nota? Eu parto de uma determinada frequência de referência que eu vou chamar de FR, tá? Se eu multiplicar essa frequência por 2, eu vou ter a mesma nota, só que tocada uma oitava acima, ou seja, percebida de modo mais agudo, e no meio do caminho eu vou ter uma divisão em 12 partes iguais, só que não linearmente, mas sim exponencialmente, tá? Então, se eu tenho uma frequência que vai ser o meu dó, o dó sustenido vai ser essa frequência multiplicada por raiz duodécima de 2. O ré vai ser a frequência do dó multiplicada pela raiz duodécima de 2 ao quadrado e assim sucessivamente, tá? Isso daqui é a maneira como os instrumentos são afinados na imensa maioria das orquestras, imensa maioria das músicas que a gente ouve, e exceto nos casos de instrumentos que querem tocar música de época, orquestras que tocam, pequenas orquestras de câmara que tocam música antiga, que podem utilizar uma outra afinação mais condizente com aquela época. Oi? Alguns cravos também podem ser afinados em outra forma. Tem um vídeo muito interessante que eu vou deixar lá para vocês, que o cara toca a mesma música no cravo com três afinações diferentes. Aí o Matheus pergunta aqui se o uso da multiplicação por 2 nessa fórmula é uma convenção. Você poderia, por exemplo, ser 3 ou 5 no lugar de 2. Não muito. Por quê? Olha só o que acontece. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui a mesma nota, tá? Sendo tocada em algumas oitavas diferentes. Então, eu vou tocar aqui o seguinte. A minha frequência de referência vai ser a de um dó bem grave, tá? Chamado de dó 2, porque é o segundo dó que aparece no piano. E eu vou tocar essa nota em 5 oitavas diferentes e você vai perceber
que é a mesma nota sendo tocada, porém ficando mais aguda. Então, olha só, vê se você consegue perceber. Tá? Então, é a mesma nota tocada em alturas diferentes, tá? Então, não poderia muito bem ser outros múltiplos inteiros, porque multiplicar por 2 está fortemente associado a você repetir a nota, só que mais agudo, e isso tem uma justificativa que vem da equação da onda, que eu vou trazer para vocês quando? Vou trazer para vocês logo agora, já que você perguntou. Então, né, aqui até aberto, o nosso querido livro do Boyce de Prima, de equações diferenciais. Se você tem uma corda vibrante, tá? A gente descreve essa corda vibrante por uma função de duas variáveis, u de x e t, beleza? E aí você pode ter uma equação diferencial que descreva a posição dessa corda, tá? Ao longo do tempo. Então, fazendo uma dedução, que a gente vai pular aqui, mas o livro traz essa dedução, você pede que essa função u de x e t satisfaça a seguinte equação diferencial. A segunda derivada dela em x tem que ser proporcional à segunda derivada dela em t, tá? Vezes, onde o fator multiplicativo é um valor que depende da tensão da corda e da densidade da corda, tá? Mas vamos nos ater aqui majoritariamente à equação diferencial em si, tá? A segunda derivada em x coincide com a segunda derivada em t, beleza? Para esse é o caso de uma equação diferencial parcial, tá? Que você relaciona não só as derivadas de uma função, mas as derivadas parciais de uma função. Esse é um dos primeiros exemplos de uma equação diferencial parcial que são estudadas, né, num curso de EDP. E você tem que dar algumas condições para essa equação poder ser resolvida. Primeira delas, né, vamos pensar que a corda é de um violão. Então, na extremidade da esquerda e na extremidade da direita, ela está parada, exatamente igual esse desenho mostra aqui para gente. Tá? E eu tenho que dizer como é que a corda começa esse movimento. Ou seja, no tempo zero, a minha corda ela é descrita por uma função f de x, e no tempo zero, a velocidade da minha corda é descrita por uma função g de x. Tá? Então, vamos supor, você pega essa corda aqui, você está tocando violão, por exemplo, e aí você quer soltar essa corda. Tá? Então, você quer dar uma puxada nessa corda e soltar. Então, eu posso pensar que... Opa, isso aqui tá meio feio, né? Vamos tentar. Eu acho que eu consigo fazer melhor. Será que eu consigo? Duvido que eu consiga. Então, eu posso pensar que a minha corda, inicialmente, ela está assim. Eu vou modelar a minha função f de x, tá? Que me descreve como está a minha corda no instante inicial, como se fosse essa função triangular aqui. Beleza? E eu vou imaginar que a minha corda, inicialmente, ela está parada. Tá? Ou seja, eu vou simplificar o caso e dizer que g de x é a função identicamente nula. Tá? Segurei minha corda assim e, puf, vou soltar. Tá? E aí agora eu quero saber como que vai ser o movimento dessa corda vibrando, tá? Sendo regida por essa lei matemática aqui, que é a nossa equação diferencial parcial. Tá? Como isso aqui não está anotado no PDF, eu tenho que limpar porque ele está na tela, senão ele vai ficar perseguindo a gente para sempre. Existe uma técnica malandra para você resolver esse tipo de equação diferencial. Você faz o chute de que essa função você pode separar ela como uma função de x vezes uma função de t, substitui na equação diferencial parcial e você chega em duas equações diferenciais ordinárias para resolver, que você imagina que vão ser muito mais simples de serem resolvidas, né? Porque uma EDO é mais razoável do que uma EDP, é o que você chuta que vai acontecer. Tá? Aí você resolve, faz conta, 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 e você vai chegar nessa solução geral aqui, tá? Então, a sua função que descreve como que se dá o movimento de uma corda, ela vai ser dada por uma sobreposição de funções
periódicas, tá? E essas funções periódicas, elas têm aqui uma relação direta de proporcionalidade com n, tá? Ou seja, se você tem o valor de n igual... Tá, então para um valor fixo de n, essa expressão aqui representa, tá, o movimento oscilatório dessa corda tendo, né, alguma determinada frequência e algum determinado período. O que eu quero ressaltar aqui é o fato desse n tá aparecendo. Então, essas quantidades nπa sobre L, para n indo de 1, 2, etc., são as frequências naturais da corda, ou seja, as frequências nas quais a corda vai vibrar livremente, tá? Então, quando você tem uma corda vibrando, tá? No fundo que você tem é uma sobreposição de vibrações em frequências que são um múltiplo inteiro da sua frequência fundamental, tá? Então, aqui está sendo ilustrado um quadro, né, da sua frequência fundamental. Agora, quando você multiplica por 2, agora quando você multiplica por 3, e se você quisesse continuar assim sucessivamente, tá? Se você olhar a capa do outro livro que a gente está usando aqui também, que eu recomendei a leitura para vocês, do Music by the Numbers, é exatamente o que está sendo ilustrado na capa desse livro. Será que eu consigo uma imagem melhorzinha? Abrir imagem numa nova guia. Tá meio ruim, mas tá bom. Então, aqui nessa figura mais da esquerda você tem a vibração fundamental de uma corda, aqui você tem a vibração dela dobrando a frequência, aqui multiplicando por 3, aqui multiplicando por 4, 5, etc, etc, etc. E a sobreposição de todas essas frequências aqui vai fazer a gente escutar um som da maneira como a gente escuta esse som, tá? Então, os números, né, que você perguntou, Matheus, os outros múltiplos inteiros, eles são importantes, mas eles não vão ter esse mesmo grau de importância do que você multiplicar por 2, porque multiplicar por 2 traz essa sensação de você ouvir o mesmo som uma oitava acima, tá? Uma oitava? Uma oitava é o seguinte, vamos abrir aqui um piano virtual. Matheus entendeu. Show. Vamos abrir aqui um piano virtual para a gente entender. Então, você tem aqui... Fica quieto. Pronto. Tá saindo daqui mesmo o som, tá direitinho. Tá. Então, você tem aqui as notas, né, do piano: dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, e voltou pro dó. Tá? Ou seja, que você tem um dó, e aqui... O que aconteceu? Vamos dar um refresh, né? Oi? Não quer ser tocado. Um refresh resolve tudo. Então, você tem aqui um dó, e aqui você tem o outro dó. Conta quantas notas tem no meio do caminho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso que a gente chama de oitava quando você toca o mesmo som, só que num registro mais agudo. Justamente porque você tem 8 notas no meio do caminho. Não, não conta. Você conta só a distância entre as notas. Tá? Isso é algo que estaria no capítulo 2, que é sobre essa nomenclatura musical, tá? Que a gente vai voltar depois. Então, o intervalo entre um dó... Opa, perdão. O intervalo entre um dó e um sol, entre dó e um sol, é sempre uma quinta. Oi? Eu não sou pianista, gente. Me desculpem, eu vou cometer gafes aqui. Deixa eu ver aqui as... Keys. Agora sim, eu posso botar as notas aqui, aí me facilita a vida. Então, o intervalo entre um dó e um sol vai ser sempre uma quinta, porque você tem 5 notas no meio do caminho. Ah, mas entre um dó e um sol sustenido, também vai ser uma quinta. Vai ser uma quinta aumentada. Dó e sol bemol
vai ser uma quinta diminuta. Então, vai ser sempre uma quinta. Tá? Da mesma forma, Dó, com Dó vai ser sempre uma oitava, mesmo você falando, caramba, mas tem as teclas pretas aqui que você não contou. Tudo bem. É a maneira como foi construída a notação musical e a maneira como a gente usa até hoje em dia. Tá bom? Gabriel Sanfins aqui ajudou a responder. Basicamente, uma nota e suas oitavas podem ser usadas para uma mesma função na música ocidental. Você terá o mesmo sentimento ao ouvi-las apenas com sons mais agudos ou mais graves. Tá? Então, se eu tocar aqui um acorde de Dó maior, são as notas Dó, tá? Isso não é acorde de Dó maior, não? Não, isso é um Fá. Isso é um Fá. Ah, é 8-0 e Perdão. Eu me perco no piano, gente. Se eu tivesse um violão aqui, tudo seria mais fácil. Então eu posso fazer aqui esse acorde de Dó aqui, ou eu posso fazer o acorde de Dó lá na frente, tá? Tocando essa... Opa, não. É L, X e V. Tá? É a mesma coisa, mas passa uma outra sensação. Aqui é mais brilhante, né? Aqui é mais fofinho o filme da Disney, enquanto que aqui no começo poderia ser alguma coisa um pouco mais dark, né? Mais fechada esse som aqui. Tá? Então isso é a oitava. Bom, gente, se eu falar besteiras aí, me consertem. Quem é mais versado em música, em particular em piano, do que eu. Em breve vai chegar um é, pianinho MIDI que eu comprei para facilitar a vida. Aí agora eu vou poder falar besteira com um piano de verdade na frente. Então não vai diminuir a minha besteira. A não ser que eu coloque aqueles adesivinhos, né? De qual nota é qual nota. Opa. Pô, isso ia ser pior para mim ainda. Não, não, prefiro o nome da nota. A gente ainda nem começou a falar da confusão do porquê que o Dó é um C e o A é um Lá, né? A notação musical é muito confusa. Então, mas agora tá claro, né? O que que é essa questão da oitava, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente gera um determinado som, pegando esse gancho das outras frequências aí que o Matheus perguntou pra gente, né? Deixa eu pegar aqui embaixo para ilustrar para vocês um som de um trompete sendo tocado, tá? Então, o trompete toca notas, mas claro que a gente não escuta essa nota de uma forma como esses tons puros que a gente mostrou aqui, né? Essas notas super sem graça, tipo essas oitavas aqui que eu mostrei para vocês. Né? Um trompete toca coisas sensivelmente mais agradáveis. Se você gostar de trompete. Antigamente eu não gostava de trompete. O que me fez fazer as pazes com trompete e outros instrumentos de sopro foi Miles Davis. Depois que eu escutei esse álbum aqui do Miles Davis, eu pirei completamente. Esse álbum aqui, para mim, é o melhor álbum de, de todos os tempos. Kind of Blue. Blue and Green é o nome de uma música. Esse aqui é o álbum Kinds of Blue. Procure no YouTube, no Spotify. É um álbum maravilhoso, assim, melhor álbum de todos os tempos, na minha opinião. Então, por que que eu falei disso? Porque estava mostrando aqui o trompete, né? Então, o trompetinho aqui, ele vai fazer um sonzinho curioso, né? E aí, se eu mostrar para vocês o espectrograma do trompete, a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver que para cada, né, o espectrograma, ele, como eu falei, são as frequências evoluindo ao longo do tempo, né? Então, para cada nota daqui, a gente vê uma frequência, que é a frequência fundamental, que usualmente é a frequência mais grave, e a gente vê múltiplos dessa frequência sendo tocados, tá? Da onde que vem esses múltiplos dessa frequência? Justamente da solução da equação da onda, tá? Da solução da equação da onda ser feita por uma sobreposição de funções periódicas, aonde as frequências são múltiplos da frequência fundamental que está sendo tocada por aquele instrumento. Oi.
funcionam também em 3 dimensões, porém você pode modelar instrumentos de sopro como uma coisa de uma dimensão também, que é só uma coluna de ar que tá passando ali. Mas sim, isso vai virar algo de 3 dimensões quando for, né, quando, sei lá, a corda do violão faz o ar vibrar e chega no teu ouvido e você escuta alguma coisa. Então isso induz, né, uma vibração em 3 dimensões também. Tá? Minha conexão com a internet está instável, espero que isso se normalize, mas o Zoom avisa quando cai. Então, quando a gente tem aqui nesse trompete, tocando essas outras frequências aqui também, isso é o que a gente chama de harmônicos, tá? Esses múltiplos da frequência fundamental. E reparem que, na escala de cor que esse gráfico foi feito, quanto mais quente é a cor, maior é a amplitude associada àquela frequência, e quanto mais fria é a cor, menor é a amplitude associada àquela frequência. Tá? Então, o que acontece aqui é que esses harmônicos, eles tendem a ter, né, amplitudes que decaem de acordo com a frequência. E é justamente a forma como se dá o decaimento em amplitude desses harmônicos que vai dizer algo sobre o timbre do nosso instrumento. Tá? Se você tocasse essa mesma melodia no violão, você ia ver uma outra forma desses harmônicos decaírem aqui ao longo do tempo. Tá? E é isso que forma. É uma das coisas que forma o timbre do instrumento, né? E essas frequências que são geradas ao tocar uma determinada nota formam a série harmônica, que é muito importante para o estudo da teoria musical. Então, para trazer um outro exemplo aqui para vocês, cadê MSP? Maynard Miller, trazer aqui o livro que eu sempre gosto de seduzir meus alunos, né, para lerem esse livro, que esse livro é muito bom. Então, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente. Tá aqui, por exemplo. Aqui, né, é uma ilustração da forma de onda de um dó sendo tocado no piano, do lado esquerdo. Tem esse ataque e depois a nota decai. E do lado direito é um dó sendo tocado no violino, aonde o camarada pode sustentar a nota pelo tempo que ele quiser, basta ele ficar lá fazendo um vai e volta bem feito com arco. Tá? Quando você olha isso daqui representado no espectrograma, agora mais escuro representa maior amplitude. Tá? Você vê que, né, os harmônicos do piano decaem de uma forma e os harmônicos do violino decaem de uma forma bem diferente. E você vê essas ondinhas aqui, né? Porque o violinista ele tem a mania de tocar com vibrato, que é quando você pega o dedo e fica vibrando assim na corda para fazer um efeito de interesse, tá? Isso é uma coisa mais recente na música. Isso começou mais ou menos no período romântico, em torno de 1800, porque no período barroco os instrumentos de corda friccionadas não tinham esse costume de fazer vibrato. Então, se você gosta de música barroca, recomendo procurar interpretações que são de época, instrumentos de época, você vai ver como é que é totalmente diferente. O cara do violino não fica fazendo vibrato, não. Ele deixa lá a notinha parada do jeito que as pessoas costumavam fazer naquela época, tá? Ou seja, uma outra relação interessante é justamente quando você olha, né, uma frequência de referência, uma frequência fundamental, multiplicada pelos seus números inteiros, tá? Quando você tiver 2, 4, 8, 16, etc, etc, você vai estar ouvindo a mesma nota em outras oitavas, mas no meio do caminho, nos outros múltiplos inteiros, você vai estar ouvindo exatamente algo que faz o trompete ser o trompete, o violão ser o violão, o violino ser o violino, e assim sucessivamente. Tá? Já vou voltar para falar um pouco mais sobre a série harmônica. Tá? Antes disso, vamos voltar aqui e falar do nosso ponto de partida. Né? A gente, a princípio, vai fazer essa hipótese de que a gente está olhando para intervalos. Né? O intervalo são duas notas sendo tocadas simultaneamente, uma em seguida da outra. Uma nota é uma nota e mais de 3 notas é um acorde, nomenclatura usual que se dá. Então, a gente já viu, né, que a distância entre duas notas consecutivas aqui para a gente vai ser dada por essa relação de multiplicar
pela raiz duodécima de 12. Tá? Isso é como a gente faz hoje em dia aqui. Porém, não é sempre que isso foi feito dessa forma. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre as escalas de justa entonação, que é uma outra forma de construir, né, as escalas. A escala não é nada mais do que uma sucessão de notas sendo tocadas em conjunto. As escalas podem representar uma certa ideia musical, podem representar alguma manifestação cultural, e essencialmente as nossas músicas elas tendem a orbitar em torno de alguma determinada escala. Tá? Usualmente, né, hoje em dia, a gente utiliza como principal frequência de referência, né, o, o Lá sendo tocado a 440 Hz. Tá? Você pode se perguntar também por que 440 e por que não 327? E a resposta para isso é que em algum momento já foi 327, em algum momento já foi o que você queria que fosse. Se você entrar na Wikipédia, onde eu dou aqui esse link, né, Pitch Standard é uma convenção que foi feita pela Sociedade Acústica dos Estados Unidos, se não me engano. Está aqui embaixo, está em algum lugar essa informação que eu já li, e resolveram fazer isso para, né, American Standard Organization, para ter um padrão, né, de qual ia ser a nota lá para todo mundo. Mas, novamente, se você gosta de música de época, você vai encontrar interpretações de músicas barrocas onde o Lá chegava a ser 415 Hz, um valor bem abaixo. Você falou alguma coisa? Você puxou um ar aí que... Sim, esse vídeo estará para vocês. O Adanili tem vídeos maravilhosos. Eu recomendo muito os vídeos do Adanili. É, Aí ele tem esse vídeo aqui, né, onde ele discute bem sobre outras afinações, tá? E aí vocês vão ver também um monte de gente charlatã no YouTube. Se você procurar por 432, você vai ver um monte de coisas assim, né? Frequência dos milagres, música que cura o DNA, né? DNA Repair Relaxation Music Meditation, né? Essas palhaçadas, né? Aqui, Neely. Você vai ver um monte dessas palhaçadas do pessoal falando que 432 é a frequência que cura o seu DNA. Que cura o DNA, cara? Que porra é essa? Que palhaçada, cara. Isso não existe. Frequência quântica também, né? Você vai ver um monte de coisas desse tipo e o Adam Neely discute nesse vídeo de forma bastante cética e científica, claro, concluindo que isso não faz o menor sentido, que é nada mais, nada menos do que uma referência histórica. Tá? Ah, mas a música em 432 soa diferente. Soa, claro, porque está diferente do que o que você costuma escutar, ué. Vai soar diferente mesmo. E você pode achar melhor ou pior ou indiferente, depende da sua opinião. Quando eu estava praticando o violão intensamente, né, e eu ficava meio de saco cheio do som do meu violão, eu desafinava ele. Eu abaixava meio tom todas as cordas. Aí falava, nossa, tá outra coisa agora. Só porque eu queria só ouvir um som diferente, mas eu não acho melhor nem pior, é apenas diferente. Então, recomendo vídeos do Adam Neely, eles são muito instrutivos, recomendo fortemente. Então, se convencionou tomar 440 como esse Lá central aqui do piano, que está ilustrado em amarelo aqui. Tá? É justamente o Lá que fica no meio, Lá central. E você vai encontrar coisas também lá em torno de 415, 466, enfim, várias variações, não queria falar essa palavra, que foram usadas ao longo da história. Tá? Então a gente toma, né, uma frequência de referência, que é essa FR que está aqui, e a partir dessa frequência de referência, a gente vai construindo todas as outras notas. Tá? Então, tomando como referência o Dó, né, por que eu peguei o Dó? Porque o Dó é onde a gente começa a contar a nossa, as nossas notas usualmente. Tá? Então, apesar disso,
a gente tem uma notação mais compacta para denotar as letras, onde o A é um Lá, o B é um Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, e o F é um Fá, e o G é um Sol, né? É confuso, né? É terrível, porque você olha isso e você fala, por que que o A não é o Dó, né? Se a gente começa a contar no Dó. O próprio livro fala em algum momento aqui que isso é meio obscuro, não se tem uma resposta certa na história do porquê que isso foi feito desse jeito. Uma resposta que eu já vi em algum lugar, que eu também não me lembro qual que é, vou ter que agora fazer a demonstração por referência à literatura inacessível, né? É porque esse sistema de notas sendo denotadas por letras, ele vem da Grécia Antiga, e na Grécia Antiga o instrumento que chegava no mais grave era a lira, e a primeira nota da lira era um Lá. Então essa é uma das respostas que eu já vi, que eu gosto dela. Eu gosto dela porque ela me dá uma resposta, né? Eu fico contente com essa resposta aí. Sabia que o Gabriel Sanfins ia falar bem do Adanilha. A gente tem um fascínio pelo canal do camarada Adanilha aqui. Aí tem uma outra forma de representar as notas também. Isso é muito útil em teoria pós-tonal, né, em música contemporânea, que em vez de você usar Dó, Ré, Mi, Fá, você usa os números inteiros. 0, 1, 2, 3, até chegar em 11, né? E aí você faz uma ponte aqui, né, para quem já está familiar. Isso daqui, né, já tem um cheirinho muito grande do quê? De álgebra, né? Então você pode representar as notas musicais pelos números nesse anel, os inteiros módulo 12, ou seja, os inteiros de 0 até 11, quando você vai para o 12, você volta para o 0 e faz essa coisa cíclica aí. Isso é muito útil para fazer diversas operações que vão dar ideias musicais interessantes. Eventualmente a gente vai chegar lá também, tá? Mas por enquanto, não vamos chegar lá. Então, se eu tocar aqui para a gente ouvir qual que é a escala cromática, né? A gente tem essas 12 notas que compõem a nossa música ocidental, tá? De Dó até um outro Dó, seguindo essa ordem aqui em cima. Tá? Essas são as 12 notas que a gente usa para fazer música hoje em dia. Tá? Aí, só para a gente ver, trouxe aqui o espectrograma, né? Dá para ver. Agora as frequências do espectrograma estão logaritmicamente espaçadas, tá? Mas dá para ver que vai subindo, subindo, subindo. Vai ter esse treco esquisito aqui no espectrograma, que ele é porque eu não tive nenhum cuidado na hora de fazer esse sinal. Eu simplesmente concatenei notas tocadas nas frequências, e aí, quando termina uma nota e começa outra nota, eu gero uma descontinuidade. Essa descontinuidade é aquele techzinho que vocês escutam aqui, e essa descontinuidade no domínio da frequência, ele se dá como esse pulso que preenche todas as frequências aqui. Tá? Então, isso aqui é aquele techzinho que a gente tava ouvindo. Tá bom? Já mostrei aqui as oitavas para vocês, tá? E a gente tem, né, a escala maior, né, que é quando a gente elimina esses sustenidos aqui. O que que o Sol não está querendo fazer? Tudo bem, vou dar um espacinho aqui que ele vai querer. E a gente toca, né, só as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Se a gente escutar, vai ter isso daqui. Tá? Então a gente tem duas perguntas aqui para responder. Tá? Uma definição aqui, um semitom é o espaço entre duas notas consecutivas. Então, entre Dó e Dó sustenido, você tem um semitom. Entre Mi e Fá, você também tem um semitom. Tá? Então, reparem que a nossa escala maior aqui, ela tem esse padrão.
tá? 2 semitons separam a primeira da segunda nota, 2 semitons separam a segunda da terceira, 1 semitom separa a terceira da quarta, 2 semitons a quarta da quinta, 2 semitons a quinta da sexta, 2 semitons a sexta da sétima, e novamente um semitom para voltar para a oitava, tá? Então a gente tem duas perguntas para responder. Primeiro de tudo é, por que que as notas são associadas a essas frequências aqui, que eu falei para vocês, com a raiz duodécima de 12, primeira pergunta. E segunda pergunta, por que que a gente tem esse padrão, né, de 2 semitons, 2 semitons, 1 semitom, 2 semitons, 2 semitons, 2 semitons e 1 semitom. E, surpreendentemente, a resposta para essas perguntas ela é mais ou menos correlacionada, tá? E para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e ver como que foram feitas, né, as escalas antigamente. Tá? Primeiro de tudo, eu vou invocar aqui um argumento físico, tá, baseado na série harmônica, e depois eu vou dar um argumento histórico, baseados em experimentos que os pitagóricos fizeram, e a gente vai ver que esses argumentos são muito correlacionados entre si. Então, como a gente já viu, quando você toca uma frequência fundamental, tá? E você está tocando isso num instrumento de verdade, você está executando não só essa frequência, mas também múltiplos inteiros dessa frequência, tá? E se você olhar, né, o quanto que essas frequências aumentam uma em relação à outra, tá? 2F aumenta em relação a F por um fator de 2, óbvio. 3F aumenta em relação a 2F por um fator de 3 meios. 4F aumenta em relação a 3F por um fator de 4 terços. E assim sucessivamente. Tá? Aí reparem, né? Os pitagóricos, eles eram... a escola dos pitagóricos ela era muito mística, né? Eles gostavam muito de pensar que que o universo era regido por números que são pequenos, ou razões de números inteiros que são números pequenos, próximos um do outro, né? Então, para o camarada lá pitagórico, se ele fizesse um espectrograma aqui no Python, ele olhar para isso daqui e falar, nossa, caramba, que bonito, né? Que harmonioso isso daqui, parece tão correto de acordo com a minha teoria aqui, né? Especial sobre o universo. E aí, a gente vai ver que Pitágoras, ele fez experimentos, né? Usando um instrumento chamado monocórdio, imagens. Monocórdio. Aqui ele está mostrando um monocórdio com muitas cordas. Acho que esse monocórdio não está muito mono. Sim, era para ter uma corda só. Esse daqui. Esse daqui é um bom monocórdio. Não, não é, perdão. Esse aqui é um bicórdio, mas tudo bem. Finja que tem uma corda só e ignore as outras. Tá? É um birimbau. Isso, um birimbau. Vou pegar aqui um birimbau. Se Pitágoras fosse brasileiro, ele ia, pronto, pegar aqui um birimbau para fazer um experimento e enxergar alguma coisa. Tá? Então, o que o Pitágoras experimentou, deixa eu voltar aqui para o monocórdio para a gente ficar mais grego. Pitágoras percebeu que, tipo, poxa, se eu colocar, então, um ferrinho aqui no meio dessa corda aqui, digamos, vou colocar um negócio aqui, tá? Que vai deixar só metade da minha corda vibrar. Se eu tocar só nessa primeira metade aqui da minha corda, tá? Eu vou escutar exatamente um som que vai ter a mesma natureza que o som tocado quando eu deixo a corda inteira vibrar, só que vai estar mais agudo. Ou seja, se você divide a corda no meio, você toca um som que é uma oitava acima. Tá? E aí, Pitágoras, né, esse camarada que gostava de números inteiros e olhar para essas coisas harmoniosas e tudo mais, o Pitágoras começou e ele resolveu falar, tá bom, agora eu não vou dividir a corda no meio, eu vou dividir a corda em 2 terços, né? Não posso dividir em 3 meios, então eu vou dividir minha corda em 2 terços. Então eu vou pegar aqui, digamos que eu vou dividir a minha corda agora aqui, tá? E vou deixar vibrar essa parcela inicial aqui da minha corda, tá? Aí o que ele descobriu é que acontece um negócio muito interessante. Quando você deixa vibrar esse som aqui em verde, né, só dessa cordinha menor vibrando, junto com
esse som aqui da corda inteira, você tem um som extremamente consonante sendo tocado, tá? Que é o que a gente conhece em música, hoje em dia, como um intervalo de quinta. Então, se eu pegar aqui no pianinho, vai ser exatamente o intervalo de um dó por sol, tá? Então, esse intervalo aqui, o intervalo de uma quinta justa, dó para o sol, tá? Depois, é claro, né, da oitava, que é quando você toca a mesma nota, né? Esse é claramente o intervalo mais consonante que a gente tem, é o que é mais agradável para os nossos ouvidos. O intervalo de quinta justa, ele é o mais agradável, em segundo lugar, para os nossos ouvidos, tá? Ao contrário de quando você toca duas notas perto uma da outra, sei lá. Isso não soa agradável, né? Quando eu toco o dó seguido do dó sustenido, soa meio agressivo, tá? E aí o Pitágoras olhou para isso daí e falou, caramba, que legal, né? O universo está fazendo uma coisa mágica aqui comigo. Então, a ideia que o Pitágoras teve foi... o Gabriel Sanfins aqui está fazendo uma observação que eu estou jogando para debaixo do tapete, né? Não é o mesmo intervalo por conta do temperamento igual. A quinta do monocórdio seria mais consonante, acredito. Sim, é o que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Vou deixar essa pergunta aí do Gabriel no ar, tá? Se a gente pegar e olhar como que a gente construiu essa quinta aqui que eu mostrei para vocês, tá? Uma delas é uma frequência de referência que eu escolhi, e a outra é essa frequência de referência multiplicada por 2 elevado a 7 sobre 12. Tá? Porque tem 7 semitons da fundamental para a quinta. 2 elevado a 7 sobre 12 definitivamente não é 3 meios. Então, se você fizer aqui step elevado 7 sobre 12, isso daqui não de forma alguma. Eu fiz essa conta aqui embaixo com algumas coisinhas adicionais. Deixa eu me lembrar. Step elevado a 7, tá? Então, se eu botar aqui a proporção de 3 meios, isso não tem nada a ver com raiz do décima de 2 elevado a sétima, né? 2 elevado a 7 meios. São quantidades muito parecidas, mas uma delas é racional e a outra delas é irracional. E aí tem outro vídeo também que eu vou recomendar para vocês, que é um vídeo do Triblu One Brown, onde ele discute a relação entre música e teoria da medida. É bastante interessante e instrutivo também. Tá? Então, de fato, a gente pode argumentar, né, que a quinta, quando a gente toca, quando a gente multiplica a frequência por um fator de 3 meios, pode parecer muito mais consonante. Mas a verdade é que é um valor tão parecido que, do nosso ponto de vista, quando a gente escuta só essas duas notas, não vai fazer muita diferença. Tá? Então, para mostrar isso daqui, deixa eu retornar aqui a essa imagem da série harmônica, tá? E eu vou tocar esses intervalos aqui, tá? A fundamental até 2 vezes ela, 2 vezes ela até 3 vezes ela, 3 até 4, 4 até 5, 5 até 6. E para quem já entende um pouco de música, a gente vai ver alguns intervalos surgindo naturalmente, tá? Então aqui, quando eu toco os 2 primeiros harmônicos da série harmônica, vai ter um dó com um dó. Então eu vou tocar eles separados e depois sobrepostos. Tá? Então a sobreposição parece que é só um deles soando, né? Porque eu estou tocando senoides puras aqui. Não tem nenhuma emoção aqui. Agora eu vou tocar a segunda frequência com a terceira frequência. Tá? Aí a gente vai escutar o quê? O intervalo de quinta, que é um dó com sol. Né? Encaixam direitinho quando você sobrepõe os dois. Então, ou seja, o que Pitágoras descobriu fazendo os experimentos dele, que ele achou que soava agradável, é uma informação que já está contida aqui na física dos instrumentos musicais. Tá? Agora, só para a gente continuar aqui, vamos escutar
a terceira parcial junto com a quarta parcial. Então tem aqui um dó, um sol, dó. Tá? Que também é um som consonante, apesar de que, em algumas teorias, por exemplo, no contraponto, né, quando a gente estuda música barroca, esse intervalo de quarta ele era considerado dissonante, mas hoje em dia ele não tem nenhum problema dele ser é, com ele. Tá? Aqui, quando a gente olha para as outras parciais, a quarta com a quinta, a gente vê o intervalo de terça maior. Também consonante, né? Olha só que maravilha. E quando você vê do quinto para o sexto, você escuta um mi sol, que é o intervalo de terça menor, e que também vai ser sem problemas nenhum. Também soa relativamente agradável, né? Então, o Matheus perguntou aqui se um som consonante é um som agradável. A resposta foi mi para o sol. É, som consonante é som agradável? Depende mais ou menos do contexto, né? Se você está no contexto de música tonal, né? Então, que é a música que a gente usualmente escuta por aí, sim, o som consonante é a mesma coisa que um som agradável, como esse intervalo de quinta aqui que eu estou tocando, tá? É um som extremamente agradável, esse daí. É... Na música tonal, tem um intervalo extremamente importante, que é o trítono, que é quando você tem esse daqui. Opa! Ou seja, em vez de eu olhar do dó, cadê aqui? Notes, em vez de eu olhar do dó para o sol, eu olho o intervalo do dó para o fá sustenido, ou seja, 6 semitons à frente. Tá? E esse intervalo ele é extremamente importante em música tonal, ele está associado com essa sensação de você. A música ela é feita majoritariamente, essencialmente de uma sucessão de criações de expectativas e dissoluções dessa expectativa, né? É tipo quando você vê um filme. Se você estiver vendo um filme típico de Hollywood, você vai ver, começa tudo bem, aí tem um momento da tensão, depois acalma, depois tem um momento onde tudo vai dar errado e no final acaba tudo bem, né? Se você estiver vendo um filme cult no MUBI, provavelmente a dinâmica vai ser bem diferente, né? Porque um filme cult ele não tem que se ater às mesmas normas que um filme hollywoodiano tem. Tá? Então, um filme cult estaria muito associado a uma música com uma pegada mais contemporânea, uma pegada mais atonal. Então, a música ela é feita de uma sucessão de criações de expectativas e de resoluções dessas expectativas. Tá? Então, deixa eu tocar aqui uma sequência de notas. Deixa eu ver, deixa eu acertar as notas aqui primeiro. Tá? Isso aqui está certo? Não. Não, isso aqui eu quero tocar um acorde de sol com sétima. Então eu tenho que tocar aqui sol, si, sol, si, ré, fá. Tá, o problema não é, o problema é achar isso no teclado, tá? Então isso daqui é um acorde. Tava certo? Ih, me perdi então. Verdade. Então a gente tem aqui esse acorde, é um acorde de sol com sétima, e reparem que a gente tem dentro desse acorde esse intervalo chamado de trítono aqui, né? Pelas notas si e fá. Tá? E, em geral, esse acorde a gente diz que ele resolve num acorde de dó maior, ou seja, não. Ah, caramba, eu tenho que parar de querer fazer firula. Tá, esse acorde aqui ele resolve no acorde de dó maior.
né? É uma passagem agradável. Ou seja, esse trítono aqui, que era o Si-Fá, ele vira um Dó-Sol, que é um intervalo consonante, né? O intervalo de quinta é o intervalo consonante, tá? Então, é, não tem definição de um som consonante, Matheus. A música ela é qualquer coisa menos uma ciência exata onde a gente tem definições acontecendo, né? O som consonante ou não, ele depende muito do contexto. Então, por que que eu dei esse exemplo aqui? Para falar que na música tonal, o intervalo de trítono, né, esse si com esse fá, ele é um intervalo dissonante, ele não é um intervalo consonante, porque ele resolve em alguma outra coisa depois. Mas se você tiver em música contemporânea, música atonal, você pode ter coisas tão mais esquisitas sendo tocadas que você escutar isso daqui pode ser um alívio frente ao que você tem escutado no restante da música. Então, por exemplo, eu posso tocar tantos intervalos assim. é, Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou tocar tantos intervalos, né? Vamos trocar de novo. Tocar aqui, ficar tocando sucessivamente uma nota e uma nota um semitom acima, para criar uma sensação de algo que é bem instável. Parece que acalma um pouco quando você toca, né, esse intervalo instável, né, o dó, fá sustenido, depois de ficar tocando muitas vezes o dó, dó sustenido, né? Então tudo depende do contexto, tá? Eu podia ter feito no mouse, né, em vez de tentar tocar no teclado. Ia me facilitar muito a vida. As próximas vezes eu vou tentar fazer isso. Então depende muito do contexto, quando que o intervalo é consonante e dissonante, depende muito da teoria, depende muito da cultura também na qual você está olhando isso daí. Tem outro vídeo do Adam Neely também, é, onde ele fala sobre o trítono, né, na música ocidental. Tem uma história aí que durante um tempo a Igreja Católica baniu esse intervalo porque ele era muito dissonante, era coisa do demônio, enfim. Essas coisas não fazem muito sentido, né? Tanto que o nome do vídeo é The Great Myth of the Medieval Tritone Band. Ninguém se incomodava, ninguém achava que isso aqui era o intervalo do diabo. Isso está presente em muitas músicas medievais, está presente em muitas músicas barrocas, é um intervalo extremamente importante em música tonal, tá? Mas tinham controvérsias com relação a esse intervalo, mas não era porque ele era uma coisa do Satanás, eram por outros motivos que o Adanili explica muito bem nesse vídeo de 32 minutos. Tá? Os vídeos deles são longos, mas vale a pena assistir. Aprendo muito com os vídeos do Adanili. Toda vez que ele lança alguma coisa nova, eu vou lá ver. Tá? Voltando aqui então, tá? A gente vê aqui que na série harmônica a gente tem todos os nossos intervalos, né, extremamente consonantes, que a gente gostou de escutar esses aqui, já estão presentes fisicamente na nossa série harmônica, tá? E aí, é claro que Pitágoras, bom, não é claro, mas a gente não sabe, né? Provavelmente Pitágoras não tinha acesso à equação da onda, provavelmente Pitágoras não sabia equações diferenciais parciais, e provavelmente ele não tinha acesso a essa solução aqui da equação da onda para olhar e falar: caramba, que legal, são os harmônicos se sobrepondo, né? Então o que Pitágoras fez foi realmente os seus experimentos aqui com o monocórdio, e por algum fortúnio ou infortúnio ele descobriu essa maravilhosa proporção aqui de que se você pega essa corda e divide aqui ela em 2/3 dela, né? Esse tamanho aqui é 2/3 do tamanho da corda, né? O inverso de 3/2, porque não tem como você aumentar a corda. Ele vai fazer, show, um sonzinho que vai ser bom. O meu 2/3 está longe de estar na realidade. Não, não, está longe de estar. Ah, tá, é verdade, sim, sim. Isso. Achei que você ia falar que o meu 2/3 estava parecendo um quarto, mas sim, é 1/3, né? E é o que você vai deixar soar, vai ser aqui, esses 2/3 estão aqui. Pronto, agora está tudo esclarecido, né? É,
E aí, né, o que o Pitágoras resolveu fazer foi o seguinte, ele falou, tá bom então eu vou pegar esse fato, né, interessante, do fato de eu gostar de uma nota e a nota tocada 2/3 acima dela, e vou tentar construir uma escala com isso daí, tá? Ou seja, o que Pitágoras fez, né, propôs fazer, é o seguinte, ele propôs que a gente fizesse isso daqui, tá? O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou pegar uma frequência fundamental, tá? E vou multiplicar essa frequência sucessivamente por 3/2. Então, eu vou pegar essa frequência fundamental, que representa para mim um Dó. Tá? Essa nomenclatura também não era comum ao tempo de Pitágoras, tá? Então eu estou usando a nomenclatura moderna para me referir a alguma coisa de 2.500 anos atrás. Tá? E eu multipliquei por 3/2, cheguei no Sol. Multipliquei por 3/2 novamente, cheguei no Ré. Multipliquei por 3/2 novamente, cheguei no Lá. Mais uma vez, cheguei no Mi. Mais uma vez, cheguei no Si. E se eu pegar o Dó e multiplicar por 3/2 o inverso disso, né, eu vou ter um Fá. Tá? E aí eu construí, então, todas as minhas notas aqui, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que eu construí essas notas utilizando sempre números racionais, tá? Multiplicação de potências de 3/2 por uma frequência fundamental, tá? Que vai me levar a essas frequências aqui, que, opa, se eu não rodar essa célula, não dá certo, que vão desde 174 Hz até 1986 Hz. Tá? Não vou fazer vocês escutarem isso daqui, né? Vai chegar a níveis bastante agudos, tá? Mas quem quiser escutar no seu fonezinho de ouvido, tem aqui. Eu construí esse camarada para gente. Mas o que eu vou fazer, eu vou normalizar para todo mundo ficar em uma mesma oitava. Ou seja, entre o meu ponto de partida, que foi a frequência onde eu comecei a construir essa minha escala, né? Isso aqui é a frequência de um Dó4, e essa frequência multiplicada por 2, que é um Dó5, tá? Ou seja, eu peguei essas frequências aqui, essa daqui tive que multiplicar por alguma coisa, essa daqui não precisei, essa eu precisei dividir por 2, dividir por 2, dividir por 4, dividir por 4, para ficar entre esses valores aqui, tá? Então, fiz essa multiplicação e agora eu tenho a minha escala devidamente ordenada. E se eu der o play aqui nesse camarada, a gente vai escutar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, conforme proposto, né, pelos pitagóricos, e que foi, né, o modelo musical usado para a construção de escalas durante praticamente 2 milênios. Tá? Então, o sistema que a gente usa hoje em dia, o sistema igualmente temperado, ele é muito recente. Tá? O sistema pitagórico e os derivados do sistema pitagórico foram usados durante muito, muito tempo. Mas quando a gente escuta, eles são praticamente indistinguíveis. Ah, eu não botei o dó no final, acabou no si, perdão. Então, se eu tocar aqui para comparar qual que é. Eu também fiquei, cara, eu até fico com coceira. Você toca aí e não resolve esse camarada. Cadê? Onde é que eu botei a escala maior aqui? Então, a escala maior, escala de dó aqui, ela vai soar praticamente igual. Tá? Então, quando você compara essas duas, a diferença entre elas é mínima, tá? E quando você compara também quem são as frequências que vão compor cada uma dessas escalas, você vai ver que a comparação entre elas também a diferença entre elas é mínima, tá? Então tá aqui, as frequências da escala pitagórica, opa, eu não quero isso daqui, eu quero o normalizado. Não, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Fecha. É norme que eu botei? Não, ordenada FREC. Tá? Então a gente vai ver aqui que a primeira nota é a mesma, 261,63, só que na segunda nota já começa a ter alguma diferença, né? Algumas diferenças são mais gritantes do que as outras, então o Ré, segundo uma escala,
é em 294 Hz e o Ré em outra é 293 Hz, o Mi já tem uma diferença também. Então, todas elas vai ter alguma diferença, tá? Sempre vai ter essa diferença. Por quê? Uma delas é construída com base em passos irracionais, né? Raiz duodécima de 12, como está aqui em cima. E a outra é construída com passos... tá aqui já a comparação das duas, tá? E a outra é construída com passos racionais, tá? Tem um motivo para eu não ter colocado, né, o Dó novamente no final dessa escala, quando eu a construí. Tá? O motivo foi que, se eu tentasse, por exemplo, elevar aqui, digamos, a oitava potência, oitava não, nona já está me fazendo o Si. Se eu tentasse elevar, por exemplo, a décima potência aqui, que seria, né, o meu próximo passo de quinta, eu não ia chegar no Dó. Na verdade, se eu colocasse nenhum outro número aqui, eu ia conseguir chegar num Dó. Porque eu estaria tentando encontrar uma solução para a seguinte equação. Tá? Eu gostaria de encontrar uma solução para a equação 3 meios elevado a alguém, e eu gostaria que isso fosse igual a 2. Tá? Então, essa solução aqui, ela não vai ter nenhuma equação. Tá? Então, se você vai fazendo passos de quintas sucessivas, né, como Pitágoras propôs a gente fazer, ou seja, se você vai empilhando intervalos consonantes para construir uma escala, você tem esse primeiro problema que você nunca vai conseguir voltar para a oitava direitinho. Então, a sua escala, eu vou trazer exemplo disso na próxima vez, ela vai ficando cada vez mais distorcida, né? Porque a gente gostaria muito de conseguir voltar para esse camarada que é exatamente 2 vezes esse primeiro carinha aqui. Tá? Não é periódico. Usando essa construção, não é periódico. Não é periódico. Aí você pode falar, tá bom, vou deixar periódico na marra. Vou construir assim as minhas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E como eu não coloquei o Dó no final, eu vou forçar o Dó a ser 2 vezes essa frequência aqui. Tudo bem, você pode fazer isso, tá? Isso vai dar certo. Porém, você vai ter um problema na hora que você quiser transpor essa música para outra tonalidade, tá? Vou falar disso também na próxima vez. Por enquanto, eu vou jogar isso um pouco para debaixo do tapete. Quero só mostrar essas duas diferenças aqui de como se constrói a escala, tá? Então, o que a gente consegue notar, né, é que o Pitágoras ele foi capaz de descobrir meio que um segredo que estava escondido aqui dentro da série harmônica, né? O fato de que, naturalmente, esse intervalo de 3 meios aparece simplesmente fazendo os seus experimentos com o monocórdio. Tá? O livro traz aqui o fato disso ser uma coincidência bastante interessante, porque, bom, de um ponto de vista, a gente está olhando para o timbre dos instrumentos, né? Lembrando que o timbre é exatamente como que esses harmônicos de ordem superior aqui decaem quando a gente tem um som sendo tocado. Tá? Então, cadê aqui o meu trompete? Então, a física diz para mim, a matemática, né, diz para mim que eu vou ter naturalmente a ocorrência dessas frequências múltiplos inteiros, a frequência fundamental, tá? E isso está associado ao timbre. Então, isso é um ponto de vista de você entender as escalas. Tá? E o que Pitágoras fez é trazer para a gente isso com uma proporção, porque Pitágoras, a gente não tem registro de que ele sabia equações diferenciais parciais, então ele olhou puramente do ponto de vista da proporção. Tá? Isso é uma coincidência, né? Bastante curiosa. E aí eu trago para vocês uma frase de um personagem de Star Trek. Ele fala: eu acredito em coincidências. Coincidências acontecem todo dia, mas eu não
não confio em coincidências, né? I don't trust coincidence. E é mais ou menos isso, né, que eu acho, né, que tem a ver. Certamente essas coisas não são à toa, né? Tem alguma coisa subjacente aí por trás nessa relação é, que diz que essa relação deveria, né, acontecer, justamente pelo fato de que quando a gente escuta uma nota no instrumento musical, a gente constrói esses instrumentos musicais para serem agradáveis ao nosso ouvido, em geral. E naturalmente acontece uma proporção que Pitágoras veio descobrir de uma outra forma. Tá? Então a gente tem duas maneiras da gente chegar nessa mesma conclusão. Tá? A conjectura dedutiva, onde escalas foram deduzidas da natureza dos harmônicos, e a, a, a conjectura que o livrinho aqui fala aqui, que é indutiva, né? Onde as escalas são simplesmente uma criação da mente humana que foram baseadas em coisas que o ser humano quis que fossem baseadas, tá? De acordo com essa conjectura, eu gostei de ver desse ponto de vista aqui que está em vermelho, né? As escalas são como se fossem arquétipos platônicos, né? E os instrumentos musicais são instâncias imperfeitas desses arquétipos que são manifestadas no mundo pela criatividade humana, né? Que bonito isso daí. Emocionante isso. Achei interessante poder pensar desse jeito, né? Aí tem os camaradas aqui que fazem uma relação do monocórdio com como que os planetas orbitam em torno do Sol, né? Aí os gregos perdem a linha, né? Os caras lá estavam lá, caramba, agora vamos aloprar e fazer um monte de coisa, e é isso aí, vamos que vamos, né? É, Tá. Aí, uma coisa interessante da gente notar também é que quando a gente faz essa construção pitagórica aqui, né, que a gente acabou de fazer, empilhando essas quintas uma para trás e as outras para frente, tá? Cadê? Tá aqui para frente. A escala pitagórica e a gente consegue chegar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó novamente. E a gente pode fazer aqui um experimento interessante, que é olhar. Ah, eu fiz aqui colocando mais um dó no final para fechar o oitavo. Eu sabia que meu toque não ia me deixar aquela escala ficar solta com aquele si sem resolver no dó. Tá? Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? A gente pode então pegar essas frequências que estão gerando essa nossa escala, tá? E fazer comparações 2 a 2, ou seja, eu vou olhar a frequência de uma nota em relação à nota anterior, ou eu vou olhar a frequência de todas as notas em relação à frequência fundamental. Tá? Eu vou começar pela segunda parte. Então, eu vou olhar o intervalo entre notas consecutivas. Tá? Então, eu fiz essa continha aqui, né, olhando uma frequência dividida pela sua anterior, e a gente chega nessa maravilhosa conclusão aqui. Então, o Ré, a segunda nota da escala, ela é 9/8 vezes a frequência fundamental que a gente está tocando. O Mi, ele é 9/8 a frequência fundamental anterior, que é o Ré. Agora, o Fá, né, lembra que não tem Mi sustenido, do Mi pula direto para o Fá, ele é uma fração de 256 sobre 243 da frequência anterior, que é o Mi. Novamente, repete 9/8, 9/8, 9/8 e volta essa frequência mais esotérica. Aí lembra lá em cima, né, que eu falei para vocês que a nossa escala de Dó maior, ela era construída com esse padrão, né? 2 semitons, um semitom, dois, dois e um semitom. Isso está naturalmente embutido nessa construção do Pitágoras. Tá? Então, quando você sobrepõe esses intervalos de quintas e coloca todo mundo dentro da mesma oitava, você vê que intervalos entre notas sucessivas ou são de um tom, que é 9/8, ou são de um semitom, que é 256 dividido por 243. Tá? Ou seja, quando a gente empilha as quintas, naturalmente a gente tem a construção da escala maior que a gente usa, né, amplamente nas nossas músicas. Tá? E aí, os pitagóricos piram, né? Porque você fala, caramba,
né? Um semitom é um intervalo entre notas muito próximas. Então, é um som mais desagradável. Então, deixa eu tocar aqui agora o Mi e o Fá. Esses sons estão separados por uma razão, né, de frequências, que é um número feio, segundo os pitagóricos. Mas um semitom é um número mais razoável, né, 9/8. Então, se eu tocar aqui, toquei aqui Mi, Fá, agora eu vou tocar Dó, Ré. Então, esses caras são separados por 9/8, e esses caras aqui são separados por uma razão de 256 sobre 243. E aí tudo fez sentido, né? Os pitagóricos. Eles falaram, caramba, olha só que maravilha, né? Que perfeição divina, como é que a música foi feita, né? E se você olhar a comparação de todas as frequências com a frequência fundamental que construiu a escala, né? Você vai ter algumas coisas interessantes acontecendo também. Quem está me ligando é só spam, né? Você vai ver que o intervalo de terça, né, do Dó para o Mi, ele tem essa fração esotérica, mas do Dó para o Fá já é um intervalo mais bonitinho, tá? 4/3. Então, para os pitagóricos, nesse intervalo Dó para o Mi, não seria tão consonante quanto esse intervalo Dó-Fá, porque o Dó-Fá está separado por uma razão de frequências muito menor. O Dó-Sol é o que ganha de todos, porque ele é o que está separado pela mais maravilhosa de todas, a fração 3/6, que só perde para a fração 2, né? Em termos de fração com numerador e denominador pequeno. Aí, a pior de todas seria o Dó-Si, né? Que é o que de fato soa meio esquisito, né? Porque esse Si, ele tem muita vontade de virar um Dó, né? Então, olha como fica mais... resolveu, né? Ele está muito perto do Dó. E aí, quando você toca o Dó, ele quer se dissolver e virar esse outro Dó aqui. Então, ele é separado por essa fração mais esotérica aqui do camarada inicial, tá? Isso tudo vale para qualquer escala. Você não precisa começar no Dó, você pode começar no Mi bemol, se você quiser. Você pode começar no Lá sustenido, não tem problema nenhum. Basta que você defina uma frequência de referência e que você faça essas contas com base em todas as frequências, tá? Mas como a gente falou, essa equação aqui ela não tem solução, né? Cadê a minha solução, minha equaçãozinha aqui? Ou melhor, eu posso até generalizar, né? Colocar um 2 elevado a m, né? Não tem nenhuma potência de 2 que seja uma potência de 3/6. Ou seja, se eu for empilhando essas quintas, eu nunca chego numa oitava, tá? E além de outros problemas técnicos que eu vou trazer na semana que vem. Então, por isso que a nossa escala hoje em dia, né, utiliza esse fator de 2 elevado à raiz duodécima de 12. Tá? Porque assim você consegue chegar na oitava perfeitamente, mas o preço que você paga é que todos os outros intervalos são dados por números irracionais. Tá? Nenhum outro intervalo vai ser separado da sua fundamental por uma fração que é um número bonitinho. Aí os pitagóricos choram, né? Porque eles queriam que fosse fração bonitinha, mas paciência é a vida, não tem como ser. Se for só com fração, você não consegue chegar numa oitava. E aí você vai ter um problema. Que está em outro vídeo também do Adanile. Adanile, me dê dinheiros, por favor. Que é um puzzle aqui, né, matemático, matemusical, aonde é uma melodia que ela é construída desse jeito, né? Toque uma oitava acima, ou seja, multiplica por 2 a frequência. Diminua uma quinta, ou seja, multiplique por 3/6. Agora toque mais uma oitava acima. E aí isso vai virando um loop infinito que nunca volta para o mesmo lugar. Isso vai ficando cada vez mais agudo, 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 e não teria uma não é cíclico, né? Como você falou, não é periódico. Isso daí justamente porque essa solução, ela não tem, essa equação, ela não tem uma solução, tá? Mas se a gente comparar aqui, é surpreendentemente muito parecido
as frequências das notas quando a gente olha os dois cenários, né? Então, até puxei aqui em cima, tinha esquecido que eu tinha puxado. Então, se a gente pede aqui para comparar as frequências da escala maior pitagórica e da igualmente temperada, que é que a gente tem, é muito próximo uma da outra, tá? Não tem grandes diferenças entre elas. Perceptualmente, se você toca um único som, você não nota muita diferença. Mas se você tocar uma música inteira, né, dependendo da escala, aí já vai fazer diferença. Vamos ver se a gente consegue perceber isso aqui. Eu trouxe um videozinho para vocês, que eu acho que não é esse último aqui. Com BTG Pactual eu consigo... Não é o do BTG Pactual. Então tá aqui em rascunhos, afinações, aí é algum desses três aqui. Oi. Não é pentatônica, não é modo grego. É só uma forma da gente escolher qual é a frequência que vai compor aquela nota, né? É uma outra coisa. Oi? Jeito de construir notas, é. Pague 12 vezes de 390. Então, depois que a gente pagar 12 vezes de 399 para ter uma assinatura vitalícia de alguma coisa que eu não sei o que que é, a gente vai ver o camarada aqui tocando... Parece o Rogério Skylab, para quem gosta do Rogério Skylab. Agora eu vou tocar aqui o comecinho de um prelúdio do Bach, que todo mundo conhece, em três afinações diferentes. Using quarter comma mean tone temperament. The video was simply a Ó, performance. isso é em uma afinação. Vamos ouvir em outra afinação agora. Ver se a gente nota alguma diferença. Eu noto uma diferença mínima, mas é muito pequena, em particular quando ele toca justamente a quinta, quando ele toca o sol. Eu noto uma diferença muito pequena. Tem que ouvir isso daqui com fone de ouvido, botar lá um fone de ouvido bom, ouvir com calma para conseguir perceber de fato uma diferença. Agora uma outra... Vou mandar tudo. Para mim parece muito a primeira. Não sei distinguir as duas afinações. E se você ver aqui o nome, né? Uma é a afinação de Quarter, Minton, a outra é a afinação de Rameau e a outra é Kirnberger terceiro. Nenhuma das que a gente falou aqui hoje. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina, tá? E não é uma mero questionamento, assim, de ficar inventando moda e querer se perguntar como é que eu posso afinar diferente meu instrumento. Isso realmente é importante. Em particular, quando você toca em conjuntos, né? Em particular, quando você está em grandes orquestras ou pequenas orquestras de câmara e tudo mais. Aí o Matheus perguntou aqui, né? Então, na afinação pitagórica, te obriga a ficar em uma só oitava? Não, né? Você pode começar, você tem que fazer essa arbitrariedade aqui, né? Para você usar a escala pitagórica, você tem que fazer o seguinte: você tem que colocar na marra uma nota para fechar a oitava. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a minha escala pitagórica e dei um append, né, em 2 vezes a frequência fundamental. Então, você pode ficar na oitava que você quiser, tá? Mas lembre-se que essa última nota aqui ela vai ser colocada de forma artificial. E isso tem impactos gravíssimos na maneira como se afina o instrumento e tudo mais. Tá? Só para a gente fechar aqui, né? Se você continuar esse processo de empilhar quintas, né? Ou seja, se você pega uma frequência e você multiplica por 3 meios até a potência 6 para frente
e até a potência 6 para trás, você vai exatamente exaurir as nossas 12 notas que a gente tem na nossa escala ocidental, tá? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, até chegar lá no Si, que é o que tinha aqui em cima, tá? As nossas notas... Opa! As notas aqui da nossa escala, tá? Isso é o que a gente chama de escala cromática, tá? Que ela varre todas as notas é, que a gente tem, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Cadê a escala cromática, pitagórica? Vamos construir aqui essa escala nesse processo, tá? Não vou acreditar muito nesse disjuntor, não. Aqui eu não vou dar play de jeito nenhum, né? Ninguém quer ouvir um som tocado a 3.000 Hz. Vai ser extremamente agudo. Por isso que quando eu falei no primeiro encontro que a perda auditiva que acontece com a idade não é tão grave assim. Então, quem já tem mais ou menos acima de 34 ou 35 anos, que é a minha idade, já tem dificuldade de escutar sons acima de 15.000 Hz. Mas isso é muito, muito agudo. Assim, raríssimas vezes você vai escutar instrumentos que produzem sons acima de 5.000 Hz. Tá? O instrumento que produz notas mais agudas é uma flautinha, o pífano, que faz um som estridente, agudo, chato, revoltante, e chega a 8.000 Hz. Então... Oi? Gato pode, gato pode. Gato faz som em infinitos hertz. Aí, gato varre toda a frequência. Gato é um instrumento musical exótico demais. Então, eu vou novamente aqui, né? 22 Hz está no limiar de audibilidade, a gente não vai escutar isso daí. Então, eu vou multiplicar todo mundo por fatores adequados para cair dentro da mesma oitava, ou seja, está dentro de Dó4 e Dó5. Tá? E aí, se eu der um play aqui nesse camarada, a gente vai escutar a nossa querida escala cromática. Vamos escutar aqui esses 13 segundinhos. Opa, então chegamos aí na nossa escala cromática. Tá? Se a gente botar aqui para comparar os intervalos em relação entre notas consecutivas, tá? A gente vai ver o seguinte, né? O intervalo Agora a gente tem uma outra definição para o que é um semitom. Né? Olha só que curioso. Quando a gente olhou a escala de Dó maior pitagórica, né, só empilhando algumas notas de interesse, a gente viu aqui que, como é que era? Um tom era 9 oitavos vezes a nota inicial, e um semitom era 256 sobre 243 da nota inicial. Tá? Quando a gente faz esse empilhamento aqui e exaure todas as possibilidades das notas que a gente tem, na verdade, intervalos um pouco mais esotéricos, né, acontecendo. Então, eu tenho agora duas possibilidades para o que é um semitom. Esse daqui? Esse daqui eu fiz o seguinte, esse daqui eu peguei essa frequência fundamental do Dó4 e multipliquei por potências de 3 meios. Potências que vão de -6 até 6. Depois eu multipliquei por potências de 2, ou dividi por potências de 2, para estar todo mundo dentro da mesma oitava. Tá? E aí, quando eu comparo essas frequências aqui em relação à frequência inicial, né, eu vejo aqui que eu tenho algumas coisas um pouco mais exóticas que não estavam aparecendo antes para mim. Tá? Em particular, se eu olhar aqui, tá? Quando eu comparo uma frequência com a frequência anterior, isso deveria dar sempre um semitom, tá? Mas não é o que acontece. Eu tenho alguns semitons que são separados por um fator de 256 por 243 e alguns que são separados por um fator de 2187 sobre 2848. Né? Pois é, curioso. Né? Ou seja, esse fenômeno de empilhar quintas te dá notas meio esquisitas, né? Coisas que deveriam ser igualmente separadas não estão mais igualmente separadas. Esse daqui. Oi? Eu falei 2800?
Então, é 2048 só. A gente tem esse esotérico aqui no meio do caminho. Oi? Então, essa alopração vem por causa do seguinte. Eu elevei, tá, do -6 até o 6. Tá? Então, eu estou gerando aqui 13 notas. Tem duas notas que são repetidas. Tá? A primeira e a última nota, elas são a mesma coisa. Tá? Para quem já entende de música, uma é um Fá sustenido, outra é um Sol bemol. São notas que são enarmônicas, tá? Notas que soam como iguais. Só que, quando você normaliza essas frequências para ficar todo mundo dentro da mesma oitava, tá? Você vai ter duas realizações para a mesma nota. Tá? Ou seja, você vai ter o Fá sustenido, que está separado da frequência inicial por 1024 por 729, e você vai ter o Sol bemol, que está separado da frequência inicial por 729 dividido por 512. Então, esse é um problema da escala pitagórica, né? Você cria essas ambiguidades aqui. Então, duas notas que na nossa teoria musical atual são a mesma coisa, Fá sustenido e Sol bemol, soam da mesma forma, elas soam de formas diferentes, segundo essa afinação aqui, tá? E esse valor esotérico aqui é justamente a diferença em frequência entre elas. Elas são frequências muito parecidas, tá? E não é mera coincidência que essas notas, que onde surgiu essa redundância, é justamente o Dó. Opa, não é esse Ré. Que está associado ao trítono, que eu falei que era o nosso intervalo instável e que é importante em teoria musical. Tá? Então, ele é tão diabólico, né, que você tem duas formas diferentes de fazer esse camarada através da escala pitagórica. Tá? Bom, acho que eu vou parar por aqui, então. Falamos de bastante coisa aqui desse capítulo 3 até a seção 3.9. Cobrimos bastante de como que essas escalas são construídas usando a sobreposição de, de, de frações, tá? Falamos de alguns probleminhas para fazer isso daí. Falamos das escalas pitagóricas, tá? Falamos de como que a música é construída hoje em dia, em vez de você utilizar esses valores racionais, você faz passos que são dados por valores irracionais, mas acabam sendo muito mais razoáveis, apesar de que isso te impede um piano de ser afinado, por exemplo, né? Eu vou botar um vídeo para vocês verem também de por que é impossível afinar um piano. Os instrumentos de cordas friccionadas não têm esse problema, porque o violinista pode colocar o dedo precisamente onde ele quiser e fazer a afinação que ele quiser. Recentemente eu descobri que existe um violão microtonal, e ele é um violão muito esquisito, é um violão parece que tem piano microtonal também. Aí esse é um violão microtonal, ele é meio chaotic evil, né? Meio esquisito isso daqui. Mas caramba, que coisa feia, meu Deus do céu. Mas é útil, né? Você pode fazer os intervalos exatamente do jeito que você quiser. Tem vídeos muito legais de gente tocando violão microtonal no YouTube. Então, você parece que você leva, sabe? Você já reparou Sim, no braço dele, você realmente está com dá para montar do jeito que você quiser. Esse daqui é um violão microtonal feito por um luthier mesmo, né? O luthier é o cara que faz instrumentos e conserta instrumentos. Vem da palavra alaúde e luth em francês, eu acho. Em inglês é luth também, inglês derivou do francês. E aí, né, esse instrumento feito por luthier, e realmente você pode deslizar isso daqui do jeito que você quiser para botar como você quiser. Eu já vi um violão microtonal feito de Lego. De Lego mesmo. Alguém teve essa ideia de fazer um violão microtonal de Lego. Não acho uma ideia tão ruim, não. Acho um pouco ruim. Tentaria brincar com isso em casa. É feio, né? Bonito não é. E como o Rodrigo falou, tem até piano
microtonal, que é uns pianos aonde você tem aqui, tem umas teclas nas teclas, né? Tem umas mini teclinhas aqui que vão mostrar, vão ser a diferença entre o Fá sustenido e o Sol bemol, né? A galera perde a linha construindo esse tipo de instrumento musical. Gera sonoridades bem interessantes, mas são coisas assim tão específicas, né? Que a gente usualmente não escuta isso, né? Na música. Tá? Tocar. Esse teoricamente. Tocar também é difícil. Tocar também é difícil. Tem um vídeo também que onde o cara falava lá de quais são as músicas mais difíceis de serem tocadas, né, no planeta, né? Essas coisas que as pessoas gostam de fazer esses esoterismos. Aí, se não me engano, é do Adanili também? Caramba, eu tô fazendo muita propaganda desse cara aqui. Será que é do Adanili? Não. Não achei que ia ser tão fácil assim de encontrar. Tá, tem as pessoas. Vou procurar depois. E a música que o cara considera a música mais difícil de ser tocada, né, é uma música para quarteto de cordas, né, um violoncelo, 2 violinos e uma viola, aonde ele diz exatamente qual a frequência deve ser aquela nota. Então, o instrumentista ele tem que ser muito preciso na hora de colocar o dedo na corda. Isso exige assim um conhecimento bizarro do instrumento para você não fazer nenhuma inconsistência. Então, nesse vídeo, né, o cara considerava essa como sendo uma das músicas mais difíceis de serem tocadas, justamente por exigir essa finesse na hora de você tocar um instrumento, tá? Pois é. Gente, vamos parar por aqui, então. Eu vou passar também o que a gente vai ver na semana que vem e vou trazer também coisas interessantes. Eu estou devendo, né, o porquê que a afinação pitagórica é ruim, mais coisas do porquê que ela é ruim, né, e para justificar a afinação temperada, tá? Só uma grande demonstração aqui da afinação igualmente temperada. Eu recomendo que vocês, né, tinha um certo dilema aí na música na época. Será que dá para construir música em todos os tons, utilizando afinação bem temperada? Como ela tinha número irracional, as pessoas ficavam torcendo o nariz, falando que era ruim. Enfim, aí o Bach fechou o caixão e ele construiu, né, o Cravo Bem Temperado, que é uma coleção de 24 prelúdios e fugas tocados em todos os tons, maiores e menores. E aí ele falou, tá bom, você quer que dê para construir em todas as tonalidades? Então toma. E aí é sensacional. Recomendo que vocês peguem alguma interpretação aqui, preferencialmente no cravo, tá? Eu gosto muito de cravo, acho um instrumento lindo. Pierre Rantaille é um ótimo cravista. Esse vídeo aqui, que já tem até um fractal aqui pra gente, talvez seria um bom vídeo para ver. E é muito legal. É sensacional escutar esses prelúdios e fugas. Fuga é um estilo de composição muito difícil. Tem muitos compositores que tem, sei lá, 1, 2, 3 fugas. Bach, de uma levada só, fez, toma, quer 24? Tá bom, toma aí. E tem muitas outras na carreira dele. Então, gente, é isso. Vou interromper aqui a gravação para fazer upload para o YouTube. E